Minha sogra fingiu estar doente para morar com a gente. Se eu contar, ninguém acredita. Porque se existe um ser que domina a arte da atuação, esse ser atende pelo nome de Dona Valdete, minha sogra. E olha, ela não merecia um Oscar, não, ela merecia uma estatueta de cada categoria, porque o que essa mulher aprontou foi simplesmente digno de novela mexicana. E para você entender como começou essa palhaçada toda, eu preciso te contextualizar. Eu e meu marido, Felipe, estávamos casados fazia 3 anos, e sinceramente, nosso casamento estava naquela fase gostosinha, sabe? Aquela estabilidade boa, casa arrumada, contas em dia e paz. Só que paz, minha filha, paz é algo que Dona Valdete não suporta ver na vida dos outros. A mulher sempre foi meio intrometida, daquele tipo que chega sem avisar, dá palpite até no jeito que você guarda o arroz no pote e acha que tudo que não é feito do jeito dela tá errado. Só que, até então, ela morava na cidade vizinha, então a distância ajudava muito no nosso equilíbrio mental. Até que, do nada, ela começou com umas conversas estranhas, aparecia aqui meio abatida, suspirando mais que a mocinha de drama, mão no peito, cara de quem viu a conta da fatura do cartão e só soltava umas frases soltas tipo: ai, não sei se eu chego até o fim do ano. E claro, Felipe, que tem um coração mole do tamanho do mundo, já ficou em alerta. E eu, que não sou boba nem nada, comecei a desconfiar, porque olha, drama, minha sogra sempre soube fazer. Mas dessa vez ela estava se superando. No início foi uma dor nas costas, depois virou uma fraqueza nas pernas, uma tontura, uma palpitação. Cada semana ela aparecia com um sintoma novo. Até que veio o auge. Numa tarde, ela ligou chorando, dizendo que tinha ido ao médico e que os exames deram alterados. Só não soube dizer quais exames, nem que médico era esse, nem mostrou laudo nenhum. Mas chorou tanto, que Felipe ficou completamente transtornado. E como quem não quer nada, no meio do choro, ela soltou assim: ai, eu só queria não passar por isso sozinha, mas sei que vocês têm a vida de vocês. E pronto. Bastou isso para meu marido falar a frase que selou meu destino: mãe, vem ficar aqui em casa com a gente, até você melhorar. Mal sabia ele que esse até melhorar ia se estender mais do que novela de 1000 capítulos da Turquia. E eu, que sou a trouxa oficial dessa história, só consegui respirar fundo, engolir o sapo inteiro, com pimenta e tudo, e aceitar que a temporada da sogra estava oficialmente aberta na minha casa. O que eu não imaginava é que essa temporada não teria data para acabar. E se eu te disser que ela não estava doente coisa nenhuma, você acredita? Pois se prepara, porque é aí que começa a baixaria. Pois bem, não deu nem 3 dias do vem ficar aqui até melhorar que Dona Valdete já chegou batendo na porta com 3 malas, uma sacola daquelas de feira abarrotada e uma caixa de sapatos. E olha, quem vê pensa que ela estava vindo de mudança para o exterior, porque, sinceramente, nunca vi tanta coisa para uma suposta estadia temporária. Ela entrou tossindo, mancando, segurando a lombar, como quem carregava nas costas não só as malas, mas também todos os problemas do universo. E claro, Felipe, com aquele olhar de filho dedicado, já foi puxando o sofá para ela sentar, ajeitando a almofada, oferecendo água, suco, café, e quase que desenrola um tapete vermelho na sala. Eu, quieta no meu canto, só observando, porque quem tem um pouco de senso percebe que tinha alguma coisa muito errada nesse rolê. E não deu outra. No primeiro dia foi aquele show: ai, essa coluna tá me matando. Filho, pega aquele travesseiro mais fofinho pra mim. Nossa, me deu uma tontura agora, acho que minha pressão baixou. Só que bastava a gente dar as costas, que a mulher tava no WhatsApp, rindo, mandando áudio, organizando coisa do grupo da igreja, respondendo mensagem da vizinha, uma disposição que até eu fiquei com inveja. No segundo dia, ela já começou a soltar umas indiretas. Aqui é tão silencioso, na minha casa, nossa, é uma gritaria, aquele vizinho com aquele som alto. E, claro, Felipe já respondia todo empolgado: pois é, mãe, aqui é sossegado, fica tranquila, fica o tempo que precisar. Fica o tempo que precisar. A frase que eu jamais esquecerei. E foi aí que ela se soltou. Começou a dar palpite na organização da casa, na disposição dos móveis, no tempero da comida, no jeito que eu lavo a roupa, que, segundo ela, não é do jeito certo. E eu ali, segurando na mão de Deus para não perder a compostura. Mas segura essa, no terceiro dia, Dona Valdete amanheceu renovada. Acordou cedo, fez café, fritou pão de queijo, colocou música da rádio no último volume e ficou andando pra lá e pra cá com uma energia que nem parece quem ontem estava à beira da morte. E quando eu questionei, ela soltou: ah, acho que foi o ar da casa de vocês que me fez bem, tô me sentindo outra mulher. E eu pensei: minha filha, isso aí não é ar, não, isso aí é cara de pau mesmo.
E sabe o que é pior? No fim do dia ela virou pro Felipe e soltou a cereja do bolo. Filho, tava pensando, será que não dá pra eu ficar aqui por uns tempos? Pelo menos até eu me recuperar bem, sabe? Porque na minha casa eu fico muito sozinha, e isso não faz bem pra minha saúde. E adivinha quem respondeu que sim, que claro, que imagina, fica o tempo que quiser? Pois é, ele mesmo. E ali, eu senti que aquele pedido tinha muito mais história do que ela estava contando, e que a doença dela, na verdade, era só o começo do caos que ela ia plantar na minha vida. Se alguém me contasse, eu jurava que era exagero. Mas, vivendo na pele, eu percebi que nem as novelas mais dramáticas chegaram perto da criatividade da dona Valdete. Porque olha, no quarto dia da ilustre hospedagem, ela já estava mais ativa que adolescente em rolê de formatura. A mulher acordou antes de todo mundo, varreu a casa. Sim, ela mesma, que até 2 dias atrás dizia que estava sem forças nas pernas. Passou pano, regou as plantas e ainda teve tempo de criticar meu tapete da sala, dizendo que aquele modelo era muito difícil de limpar. E não satisfeita, ainda soltou na maior cara dura. Sabe, filha, eu tava pensando, acho que vou trazer minha máquina de costura, porque assim não fico parada, né? Simplesmente como quem diz, tô confortável, vou fixar residência. E para quem achava que ela ia, pelo menos, manter o personagem da doente, se enganou bonito. No almoço, enquanto eu me matava na cozinha para agradar, ela já estava sentada no sofá, fazendo crochê e assistindo série de tribunal, julgando todo mundo, literalmente e metaforicamente. A cada episódio, ela soltava uns comentários tipo: "Af, se fosse comigo, já tinha mandado pra cadeia", e logo emendava com: "Inclusive, aquele seu vizinho da frente, hein? Meio esquisito aquele moço". Sim, porque além de atriz, a sogra virou o CSI da rua. Só que o auge mesmo foi quando, no fim do dia, eu escutei ela no telefone com a comadre dela, toda animada, falando assim: "Pois é, mulher, vim pra cá descansar, porque na minha casa ninguém me ajuda, e olha, acho que vou ficar de vez. Aqui é tudo tão ajeitadinho, sabe? Tem paz, comida boa, e eles são tão carinhosos comigo". E foi aí que eu travei. Porque carinho, minha filha, até tem. Mas paciência, essa já estava esgotando no segundo dia. E claro, ela não perde uma chance de jogar aquela chantagenzinha emocional básica. Quando Felipe chegou do trabalho, ela estava com cara de coitada, deitada, toda encolhida, segurando o controle da TV como se fosse um termômetro. E quando ele perguntou como ela estava, ela respondeu: "Ai, hoje não foi muito fácil, sabe? Acordei meio tonta, acho que é a pressão". A pressão. Sendo que eu tinha visto com esses 2 olhos que a terra de comer ela pulando para alcançar um vaso na prateleira mais alta da cozinha. E olha, eu respirei fundo, contei até 1000, porque se fosse até 10 não dava, e percebi que a dona Valdete estava preparando o terreno, plantando bem direitinho, para morar ali. Só que ela não contava que, se era jogo que ela queria, jogo ela ia ter. Porque se ela acha que só ela sabe atuar, ela não me conhece direito ainda. E olha, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida é que sogra disfarçada de doente não dá ponto sem nó. Porque no quinto dia de hospedagem, que mais parecia um reality show chamado Minha Sogra, Minha Sentença, Dona Valdete acordou como? Renovada, plena e, pasme, com um lookinho completo de caminhada. Sim, ela apareceu na cozinha com legging, camiseta dry fit, boné, tênis de amortecimento e até uma pochete pendurada na cintura. E eu, que estava ali tomando meu café em paz, quase cuspi tudo quando ela soltou: "Filha, me empresta aquele seu protetor solar? Vou ali dar uma volta na praça para espairecer". A mesma mulher que ontem estava se queixando de tontura, dor na lombar, fraqueza, enjoo, azia, refluxo, cãibra e tudo mais que existe no Google de sintomas, agora estava se achando a musa fitness da terceira idade. E claro, Felipe, que é completamente iludido pela própria mãe, só falou assim: "Ai, que bom, mãe. Caminhar faz bem para a circulação". E eu, querendo enfiar a cara dentro da caneca, porque se eu abrisse a boca, saía lava. Só que não parou por aí, não. Quando ela voltou da caminhada, que, inclusive, virou uma volta de quase 1h30, chegou com pão fresco, pastel da feira, flores para a sala e ainda trouxe um chaveirinho para mim, dizendo: "Achei a sua cara". E eu pensei: a minha cara é de trouxa mesmo, porque aceitar essa mulher aqui foi a maior cilada da minha vida. E como quem não quer nada, depois do lanche ela ainda teve a ousadia de perguntar: "Ô Felipe, vocês já pensaram em fazer uma reforma aqui? Sabe, aumentar esse quartinho do fundo, podia virar uma suíte ótima para mim, né? Assim eu não incomodo vocês na casa". Sim, ela estava plantando a sementinha da mudança oficial. E o pior,
Felipe, sem perceber a gravidade da situação, respondeu: Nossa, mãe, sabe que é uma boa ideia. E eu, travada, pálida, segurando o grito que estava entalado na garganta. E para fechar o dia com chave de ouro, Dona Valdete ainda soltou, enquanto assistia a novela: Se Deus quiser, logo eu fico 100% e paro de ser um peso para vocês. Mas nossa, como eu me sinto bem aqui. Parece até que minha saúde tá voltando, sabe? Ah, minha filha, tua saúde não voltou, não. Ela nunca nem foi embora. O que você tá fazendo hora extra na minha casa, com café da manhã na mesa, almoço quentinho e roupa lavada? E naquele momento eu percebi, se eu não tomasse uma atitude logo, essa mulher ia fazer mais raiz ali do que as plantas do meu jardim. E se você acha que Dona Valdete ia parar por aí, senta, porque agora é que o circo pega fogo de vez. Porque no sexto dia, sim, sexta-feira, aquele dia que a gente sonha em pedir um delivery e maratonar série, a distinta senhora acordou como? Animada, cantando música de rádio sertaneja, com um balde na mão e pano de chão no ombro. E eu, que acordei com aquele pressentimento de tragédia, só ouvi ela falando alto na cozinha: Felipe, filho, tava aqui pensando, sabe aquele armário velho que vocês têm no corredor? Acho que se jogar fora dá para colocar uma estante nova. Aí eu trago meus livros de crochê, de receita, minhas revistas de palavras cruzadas. E ele simplesmente respondeu: mãe, verdade, vai ficar bom mesmo. Simples assim. E olha, aquilo ali me deu um gatilho que eu não sabia nem que existia. Porque enquanto eu tentava entender que diacho estava acontecendo, ela já estava no WhatsApp mandando mensagem para a irmã, para a vizinha, para não sei quem, dizendo: Pois é, mulher, tô ajudando eles aqui a reorganizar tudo, ajeitar o espaço, porque acho que agora vai ser meu cantinho mesmo. Meu cantinho mesmo. E, como se não bastasse, na hora do almoço ela veio com um papo de que a comida estava muito sem sal, porque eu tô cuidando da minha pressão, sabe? Só que foi ela mesma que fez o arroz, o feijão e a carne. Ou seja, reclamou da própria comida só para poder cutucar. E Felipe, completamente nas nuvens, só respondia: mãe, mas sua comida é sempre maravilhosa. E ainda veio aquele combo que toda sogra tóxica sabe fazer. Ela olhou para mim, respirou fundo, fez aquela cara de sofrida e soltou: Ai, sabe, filha, eu sinto que aqui minha pressão até melhora. É tanto amor, tanto cuidado, minha casa é tão solitária. E na hora, se eu tivesse com uma colher na mão, eu juro que mordia ela. Porque amor até tem, mas paciência, essa tava no cheque especial fazia dias. E para coroar, ela terminou o almoço com a seguinte pérola: Tava pensando, posso levar aquele quartinho dos fundos como meu ateliê? Assim eu fico quietinha, faço minhas coisinhas e não incomodo vocês. E Felipe, claro, respondeu: Claro, mãe, o que a senhora quiser. Gente, aquilo ali para mim foi o estupim. Eu percebi que Dona Valdete não estava doente. Não, ela era de mudança e eu era a última a saber. Cheguei num ponto que minha única dúvida era se chamava um advogado, um exorcista ou os dois. Porque, minha filha, Dona Valdete já não fazia nem mais questão de disfarçar. No sábado, ela simplesmente pegou o cartão do Felipe e foi comprar cortina nova pro quarto dela. Sim, porque agora o quartinho de hóspedes tinha nome, sobrenome e CPF. Era o quarto da Valdete. E quando ela voltou da loja, chegou com sacolas, almofadas, um tapete novo e ainda teve a audácia de perguntar: Filha, você me ajuda a trocar essas coisas aqui? Assim o quartinho fica mais com a minha cara, né? E eu não sabia se chorava, se ria de nervoso ou se fingia um desmaio. E para piorar, no café da tarde ela largou, do nada: semana que vem tem o aniversário da tia Dirce. Aí eu tava pensando: vocês me levam? Porque agora, né, tô morando aqui, fica mais fácil ir junto. E eu arregalei o olho. Morando aqui. Ela falou com todas as letras, na maior naturalidade, como quem fala: passa o sal, por favor. E Felipe, Felipe, aquele banana de marca maior, respondeu assim: Claro, mãe, é só se organizar. E se eu dissesse que ele percebeu que ela tinha acabado de se autodeclarar morador oficial, eu tava mentindo. E o golpe final veio no domingo. Porque ela acordou dizendo que ia buscar umas coisinhas na casa dela. E quando voltou, meu anjo, ela trouxe não uma, não duas, mas 3 caixas de utensílios, porta-retratos, lençol, cobertor, panela, toalha e até uma chaleira. E largou no meio da sala, olhando para mim com a maior cara de pau do universo e falando: Ai, sabe como é, né? Pra não ficar indo e vindo.
E foi ali, naquele exato momento, que eu percebi que se eu não tomasse uma atitude, em 2 semanas ela ia estar transferindo até o endereço do RG pro nosso CEP. E se você acha que eu deixei barato, meu amor, senta que agora é a reviravolta. Porque eu respirei fundo, vesti minha armadura emocional, peguei meu celular e liguei para Dona Cida, vizinha da Valdete, que é a própria central de informações da rua. E não deu 2 minutos de papo para ela soltar. Doente? Ela? Menina, essa mulher tava na hidroginástica essa semana, pulando que nem pipoquinha. E ontem mesmo eu vi ela no mercado empurrando o carrinho, cheia de sacola, rindo à toa. Eu só fechei o olho, respirei e falei, era isso que eu precisava saber. E naquele mesmo dia, quando Felipe chegou do trabalho, eu sentei ele no sofá e soltei tudo. Joguei na mesa, falei da caminhada, das compras, das conversas no telefone, da vizinhança inteira sabendo que ela tava era de mudança e que essa história de doença era mais fake que aquelas promoções de Black Friday que aumentam o preço antes. E, pasmem, o Felipe ficou chocado. Ele arregalou os olhos, ficou pálido e só falou, mãe, você tá mentindo pra gente? E Valdete, que é mais rápida que qualquer roteirista de série, começou a chorar, dizendo, ai, filho, é que eu me senti tão sozinha lá em casa. Vocês são minha família, eu só queria ficar perto, me sentir amada. E eu, já calejada, só respondi, pois então, dona Valdete, bora combinar uma coisa. A senhora pode vir, pode passar uns dias, pode até organizar seus porta-retratos aqui, mas de mudança. Só se for para outro lugar, porque essa casa aqui ainda é minha e do Felipe, tá bom? E para fechar com chave de ouro, Felipe olhou para a mãe, respirou fundo e disse, mãe, a senhora tem sua casa, sua vida, aqui é para visita, não é para mudança. E pela primeira vez desde que ela colocou o pé ali, Dona Valdete ficou sem reação. Gaguejou, tentou argumentar, mas viu que o golpe não ia mais colar. E assim, minha filha, com muito jogo de cintura, cara de paisagem e uma boa dose de paciência, eu consegui fazer a sogra desfalque voltar pro banco de reservas. E fica a lição, sogra é igual fermento. Se você não controlar, ela cresce, ocupa espaço e quando você vê, já não cabe mais na sua cozinha. Se inscreve e ativa o sininho para mais.